Olá, pessoal, muito boa noite a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso segundo encontro da planilha de controle financeiro empresarial, onde nós, veremos aqui como que nós podemos analisar a estrutura dos dados que a planilha vai nos possibilitando ali conforme os dados. Antes da gente iniciar, pessoal, eu queria saber se todo mundo está me vendo e se todo mundo está me ouvindo bem aí, tá? Às vezes a gente sabe que pode dar algum probleminha no áudio e no vídeo, então queria saber de vocês se todo mundo me ouve bem e se todo mundo me vê bem aí, pessoal. Vão mandando aí no chat. Hoje eu estou com duas telas aqui que vai facilitar muito o nosso trabalho, tá? Vivendo e aprendendo, né? Como a gente está iniciando os trabalhos de lives, que a gente vai fazer lives semanais agora, a gente vai aprendendo com o processo, tá bom? Tudo ok? Legal. Pessoal, ontem vocês interagiram um pouco comigo, tá? Então, fica uma bronca aí com vocês, porque eu sei que vocês estão precisando de gestão financeira no negócio de vocês. Hoje eu quero um pouco mais de interação. Então, já vai marcando a gente nas redes sociais, lá na @WJR Consulting. A Ju do suporte vai estar mandando aqui no chat. Então, marca a gente. É muito importante. Tem muita gente que não faz um trabalho legal aqui na internet, e aí a gente que faz um trabalho sério, a gente acaba penando pelas pessoas que não fazem esse trabalho sério, né? Então, dá essa força, marca a gente lá para a gente repostar, tá? Porque para a gente é muito importante. Para vocês, é só marcar a gente, tira uma fotinho, marca o nosso perfil lá, que já ajuda muito aí o nosso trabalho, tá bom? E aí, antes de começar, uma coisa que eu queria saber, até porque como eu quero fazer essas lives com mais frequência, tá? Manda aqui no chat, então vocês têm o chat aí embaixo do vídeo, manda qual é o que sua empresa vende. Então, eu tenho uma loja de roupas, eu sou um arquiteto, eu sou um médico, eu tenho uma fábrica de massas. Manda aí no chat o que você faz para eu conhecer um pouco desses negócios que estão aqui conosco, tá bom? Para a gente estar seguindo aí. Então, vão também deixando o like no vídeo, tá? Para ajudar o nosso trabalho. Mas me contem aí. Ó, a Kênia mandou que ela trabalha com alimentos, salgados e doces. A Leia mandou que trabalha com brechó, legal. A Giovana está com uma dúvida, ó, pode ser a dúvida de muita gente. Eu não consegui baixar a planilha, eu comprei pelo e-mail. Então, você comprou pela plataforma da Hotmart, tá? Quem tiver com problema de baixar direto lá da Hotmart, o que vocês vão fazer? A Ju vai estar mandando aí o número do nosso suporte, tá bom? O número do WhatsApp, você vai chamar o nosso suporte. Nosso suporte funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 7 da noite, às 19. Você vai falar assim, pessoal, eu comprei a planilha, eu quero atualização, mas não estou conseguindo baixar na Hotmart. Aí a pessoa do nosso time de suporte vai perguntar o e-mail que você fez a compra. Você manda o e-mail, ela vai verificar lá no banco de dados, e aí ela encontrando o seu e-mail, ela pega e envia a planilha. Por que a gente faz isso? Infelizmente, tem muita gente picareta, igual eu falei para vocês. E tem gente que chama no suporte falando que quer a planilha atualizada, mas nem é nosso cliente, nossos clientes, né? Então a gente faz essa verificação para validar a compra certinho, e aí a gente envia se você tiver com problema de baixar lá na Hotmart. Mas, em todo caso, a planilha atualizada já está lá na plataforma da Hotmart, tá bom? Então, vou dar mais uma olhada aqui no que o pessoal está falando. Ó, serviço de engenharia mecânica, o Maurício, bacana. O Bruno, ele faz assistência técnica em refrigeração. Pessoal chegando aí, boa noite, Adriana, boa noite, José. A Flávia, sapatilhas, que legal, bacana. Fabrica sapatilhas ou só revende, Flávia? Manda aí no chat. O Loreto falou que tem uma fábrica de móveis planejados, bacana, show de bola demais. A Cíntia disse que é prestadora de serviço, setor administrativo, muito bom. O Rubens é meu colega de profissão, consultor empresarial, né? A gente é consultoria financeira, tem vários amigos de consultoria empresarial, afinal são colegas, né, que trabalham tanto ali na gestão de pessoas, também olhando toda a cadeia logística de um negócio.
muito bacana. Marcelo faz consultoria em empresas de vários segmentos, bacana, também colega de profissão. Legal, pessoal. Por que que eu gosto de entender, né, para quem que a gente está falando? Se vocês observarem lá no perfil da WJR Consulting, a gente não nicha, né? E talvez do aspecto de negócio não seja uma opção tão viável, porque querendo ou não, quando a gente fala para todo mundo, às vezes a gente não está falando com ninguém, mas como a nossa missão ela é muito forte de ajudar o pequeno e o médio empresário, a pequena e a média empresária, se a gente nichasse, a gente também ia estar falando para uma bolha, né? A gente ia estar falando só para ramos de negócios específicos. Claro que eu tenho minha preferência de dar consultoria para determinados tipos de negócio, a Ju tem a preferência dela, mas como a gente trabalhou em firmas de consultoria, a gente foi habituado, né, na marra a entender vários modelos de negócios. Então, tanto eu quanto a Ju, os consultores da nossa equipe que a gente treina, a gente passa por todos os modelos de negócio. Então, serviços, indústrias, comércios, exatamente para a gente ter essa visão generalista, tá? Então, eu gosto sempre de saber aí o que vocês têm de negócio, inclusive daqui mais ou menos uns 15 dias estaremos visitando 5 clientes nossos aqui de São Paulo, né? Aqui próximo de onde a gente está. Ainda não dá para fazer isso nos outros estados, mas quem sabe futuramente. Então a gente vai estar visitando, passando um dia inteiro com esses nossos clientes ali, dando orientações, porque realmente é igual eu disse para vocês, nós cansamos de vender login e senha, né? Querendo ou não, quando eu estou só vendendo um treinamento ou um sistema que a pessoa não está acessando, ela não vai ter resultado e eu não estou gerando transformação na vida dela. Então, por isso que a gente está cada vez querendo estar mais próximo. Então, quem ficar no grupo lá que a gente tem, e eu convido vocês a ficarem, eu vi que já teve um pessoal que saiu, respeito, tudo bem, mas naquele grupo eu vou mandar toda vez que eu tiver online em live, eu vou falar, ó, pessoal, hoje vamos falar sobre os principais indicadores financeiros para serviços, eu vou dar uma aula gratuita aqui de precificação para comércios, para serviços. Então, eu quero estar muito próximo de vocês mesmo, estando né, aqui, mesmo que de forma online, olhando aí no olho de vocês, como eu costumo brincar, para a gente ter esse contato mais próximo, que a gente sabe que conforme o perfil da WJR Consulting cresceu, são mais de 51 mil, né, 51 mil seguidores, a gente acaba perdendo um pouco esse contato próximo, e a gente não quer isso, a gente quer sempre estar próximo com vocês, tá bom? Então, beleza, pessoal, acho que eu já me estendi aqui na fala, bora para a nossa planilha. Então, o que que eu fiz, né? Enquanto eu vou compartilhando a tela aqui, na planilha, eu peguei e joguei alguns dados fictícios. Por quê? Pelo seguinte, com os dados da planilha, o que que eu consigo fazer, né? Eu consigo ver os indicadores que essa planilha ela vai possibilitar para a gente analisar. E aí eu vou te dar um caminho aqui para você estar olhando como que você pode analisar os dados aí da sua empresa, tá bom? Então vamos lá. Eu preciso saber se vocês estão vendo a minha tela certinho aí. Então deixa eu jogar para cá essa tela aqui. E aí eu fico com a tela da planilha e fico com a tela com vocês aqui. Legal. Então, todo mundo está vendo a tela da planilha aí junto comigo? Mandem aí no chat. Tá? 40 pessoas online, legal, agradeço a presença de todo mundo. Ontem deu mais, né? Normal, sempre segundo dia a galera acaba faltando, aí viu que o encontro ficou gravado, mas para quem ficar até o final dessa aula aqui, eu vou mandar uma planilha de brinde para vocês, tá bom? Mas só para quem ficar até o final dessa aula. Vou disponibilizar um link ali no Drive com uma planilha de bônus para vocês e eu só vou disponibilizar isso no final da aula, tá? É um jeito de prestigiar quem está com a gente aqui. Então, beleza, vocês falaram que estão vendo aí, né, a planilha, o que que acontece, ó? Então, no começo aqui, nos saldos, eu já coloquei alguns dados, né? Então, cadastrei aqui 3 bancos. Então, eu tenho o Banco Santander, o Banco Itaú e a Caixa Econômica, e tenho os saldos iniciais. Nesse caso, eu estou iniciando o controle dessa empresa no dia 1/1 de 2023. Então, no Santander eu tenho 40 mil, no Itaú eu tenho 5 mil, na Caixa Econômica eu tenho R$ 1.500, totalizando um saldo inicial, ou seja, comecei o ano aqui nessa empresa hipotética com R$ 46.500 no caixa, tá bom? Então, esse foi o primeiro lançamento que eu fiz. Depois, na parte de cadastro, que a gente também deu uma passada ontem, fiz todo o cadastro aqui do plano de contas,
tanto de receitas, né, como também de alguns gastos do negócio. Coloquei algumas metas aqui de receitas, coloquei algumas metas de gastos. Então, olha que legal, ó, nas metas de receitas, coloquei aqui em receitas com produtos, tem uma meta para o ano de 2023 de R$ 1.053.357. Deve estar um pouquinho pequeno, eu vou aumentar aqui para vocês, tá bom? Então, eu tenho esse valor aqui de meta, né? Opa, deixa eu voltar aqui. E de serviços eu tenho um valor de R$ 143.584 de meta. Então, é muito importante, aqui já fica o primeiro ponto para vocês, pessoal, que é muito importante no negócio de vocês, ou se você é um consultor, uma consultora, chega lá no seu cliente e tenta estabelecer metas, porque quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho e qualquer destino serve. Então, a gente precisa ter minimamente ali uma meta de vendas, um teto de gastos, né? Para a gente começar a fazer minimamente gestão no nosso negócio, tá bom? Então, aqui, na meta de gastos, eu também coloquei alguns gastos, então, custos variáveis, despesas com ocupação, despesas com serviços, pessoal, deduções de vendas. Então, coloquei alguns gastos aqui, são hipotéticos, só para a gente simular, tá bom? E já tenho aqui a meta também de gastos anuais, ok? Então, a planilha, ela permite isso. Cadastro de clientes. Fiz alguns cadastros aqui de alguns clientes, só para a gente ter alguns exemplos. E segui a mesma lógica aqui para os fornecedores. Também fiz alguns cadastros de fornecedores, tá? Então, beleza. Sem nenhuma novidade até esse momento, nós temos aqui a aba de lançamentos. Então, vejam que em títulos a receber, eu já fiz vários lançamentos, já deixei preparado para a gente não perder tempo com coisa operacional de lançamento. Essa aula eu quero mostrar exatamente aqui indicadores financeiros, tá bom? Então, vejam que eu tenho vários e vários lançamentos aqui, estou trabalhando com várias filiais. Então, vejam, né, que eu tenho aqui, nesse primeiro filtro que eu estou selecionando, eu tenho a filial da Bahia, a filial do Rio de Janeiro, a filial de Santa Catarina, a filial de São Paulo. Tenho já aqui a venda de vários produtos e serviços que eu consigo filtrar. Então, se eu clico aqui, ó, a planilha ela já vai filtrando para mim. Então é bem inteligente essa parte de filtro, também facilita as buscas. Ó, que legal, no produto 4 ele só trouxe aqui 6 lançamentos. Então eu posso tirar o filtro, consigo filtrar o recebimento, em qual banco está planejado, consigo no status de recebimento ver se está atrasado, se está em dia, ou se eu ainda não tenho nenhum status, se está vazio. Então, aqui já é bem legal que a gente consegue fazer vários filtros na nossa planilha, tá? Aqui na parte de contas a receber. E aí, pessoal, por que é muito importante um negócio ele ter o contas a receber? Eu vejo muito nas consultorias que a gente presta, a gente pergunta assim para os clientes, você está fazendo a cobrança daqueles clientes que não estão te pagando? E aí os nossos clientes falam, olha, tá meio capenga, faço mais ou menos. E aí é o que a gente fala, poxa, você se esforçou tanto para fazer uma venda e você não está recebendo essa venda, então pior do que não vender é você vender e não receber. Porque você teve todo um esforço, você teve recursos, seja de matéria-prima, de mercadoria, de mão de obra, que você teve todo esse dispêndio e você não está recebendo, né, em troca de papel moeda, pelo serviço ou pelo produto realizado. Então, pior do que não vender é vender e não receber. E a gente só consegue fazer esse acompanhamento através de um bom controle de contas a receber, tá? Então, aqui na planilha, através da planilha, eu consigo vir aqui, por exemplo, ó, em vencimento, e eu consigo ver tudo que está, por exemplo, em aberto. Eu venho aqui no status, né, eu posso filtrar tanto aqui, como a gente também tem um cardzinho aqui, ó, em cima, eu coloco tudo que está em aberto, por exemplo. E a planilha, ó, me trouxe só os lançamentos que estão em aberto. Então, hoje é dia 19/4, então eu já consigo verificar aqui, ó, 28/2 era o vencimento dessa nota fiscal. Aqui era 10/3, então eu tenho 2 lançamentos aqui em aberto que estão totalizando R$ 23.000. Então, vejam como é importante a gente ter esse tipo de controle. E a gente sabe que no dia a dia, o empresário, como ele está muito preso no operacional da empresa, ou em vender, ou em produzir um produto, falar com o pessoal de produção, ou prestar um serviço, muitas vezes isso acaba passando batido. E é o que eu sempre falo, né?
Pior do que não vender é você vender, colocar todo o recurso, esforço e não receber do seu cliente. A mesma coisa, quando eu chego lá nas empresas, seja nas consultorias, ou seja nos eventos presenciais que eu consigo ter uma troca olhando no olho dos empresários e das empresárias, sempre eles falam que estão querendo aumentar as vendas. Beleza, aumentar a venda, todo empresário quer. Eu quero aumentar as vendas aqui do meu negócio, porque vendas é o coração de um negócio. Ela que vai bombear, até falei isso lá no perfil hoje. Ela que vai bombear, né, vai trazer dinheiro para o negócio e vai fazer a locomotiva conseguir andar. Só que o que acontece? O que adianta eu aumentar as vendas do meu negócio se eu não estou precificando adequadamente? Então, eu nem sei a margem do produto ou do serviço que eu estou vendendo, às vezes eu estou tendo até prejuízo, eu estou empatando, estou aumentando o esforço para não ver retorno nenhum, e até ONG, pessoal, precisa dar lucro. Quem dirá as empresas privadas, né? Que é a maioria dos casos de quem está acompanhando essa live aqui. Então, saiba que até uma ONG ela precisa dar lucro. Por quê? Ela só mantém os projetos dela através ali de um superávit em caixa, do lucro da operação. É claro, ela não vai distribuir lucros, ela vai reinvestir nos donativos e etc. Mas até uma ONG precisa dar lucro. E aí é o que eu falo para os empresários. Você quer aumentar a venda no seu negócio, mas você nem sabe se aquele produto ou serviço dá margem. Não tem uma estratégia comercial, você não tem controle. Então, é muito comum a gente ver empresas que estão em franco crescimento, então tá vendendo, aí começa a aumentar time, começa a aumentar o número de colaboradores e acaba perdendo o controle dos gastos. Quando a gente faz o balanço, o que aumentou de vendas, às vezes aumentou na mesma proporção os gastos ou até mais. Por quê? Descontrole financeiro. Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês pensam só nas vendas. Vender é importante, sim. Vocês precisam se preocupar com as vendas do negócio. Precisa se preocupar com a produção de um produto, na negociação com o fornecedor, na prestação de um bom serviço, mas não pode deixar a gestão financeira de lado. Porque se vendas é o coração de um negócio, o financeiro é o pulmão. É o financeiro que vai dar fôlego para o seu negócio, honrar com as obrigações e dessa forma continuar atuando no mercado e crescendo com novas unidades, mais funcionários e atendendo mais clientes, combinado? Então fica esse recado muito importante, porque ontem a gente, inclusive, abriu aqui vagas, né, para mentoria, eu vou falar no finalzinho um pouquinho mais a respeito, e só entraram 3 pessoas, a gente fica até assim, eu não diria chateado, porque quando eu resolvi empreender no ramo de gestão financeira empresarial, eu sabia que seria um trabalho de formiguinha, porque o brasileiro, de maneira geral, não tem educação financeira básica nem na pessoa física, e quando ele abre uma empresa, ele carrega essa herança, né? Que eu costumo chamar de herança maldita também para dentro do negócio. Então, assim, eu sabia que era um trabalho de formiguinha, mas aí a gente pensa, poxa, a gente sabe que, no mínimo, ó, tem 63 pessoas aqui, no mínimo, 60%, 70% de vocês precisam de um acompanhamento, vocês precisam saber a precificação do negócio como tá. E ontem a gente falou da mentoria, que não é um treinamento onde a gente simplesmente joga vocês lá e vocês só mandam as dúvidas e a gente responde. Não, é um acompanhamento que vocês terão, né? Ah, Valenstein, mas eu não quero a mentoria, eu quero a consultoria. Legal, só que assim, é o que a gente sempre fala para os nossos clientes. A gente prefere que você passe primeiro pela mentoria, até para trabalhar a sua conscientização, para depois você ir para a consultoria. Porque senão você vai estar rasgando o seu dinheiro, porque a consultoria ela é 3, 4 vezes mais cara do que a mentoria, então você vai estar rasgando o seu dinheiro, porque você não vai estar consciente e a gente não vai conseguir gerar o resultado que a gente quer para o seu negócio. Tá, pessoal? Então, a gente sabe, é um trabalho de formiguinha, mas pensem com carinho, porque o negócio de vocês e vocês precisam de todas essas ferramentas, dos conceitos que a gente trabalha. Eu sei disso porque diariamente eu estou falando com empresários de diferentes nichos, eu faço parte de vários grupos de empresários aqui em São Paulo, das associações comerciais, e, a maioria não domina finanças. E assim, é engraçado, porque a gente vê quando um empresário ou uma empresária, ele domina minimamente, é o que a gente chama de finanças essenciais, ele se destaca da concorrência e começa a ver lucro, começa a ver caixa. Não precisa trabalhar igual um condenado, igual uma condenada, todos os dias, 14 horas, e perder tempo ali com a família, porque ele tem previsibilidade, ele tem gestão. E é o que a gente vai ver
só aqui nessa ferramenta que vocês já têm como é possível fazer isso, tá? Então, bronca, entre aspas, dada para vocês, vamos seguir aqui. E eu espero que vocês não fiquem chateados com o que eu estou falando para vocês. Mas aqui, no papel de eu não estou querendo propor uma mentoria para vocês, mesmo quem não entrou na mentoria, eu tenho esse papel de mentor. Eu vejo, eu vivo o pequeno empreendedorismo na veia todos os dias. Minha mãe faliu lá atrás por causa disso. E se eu me coloquei o propósito de ajudar vocês, eu preciso conscientizar, mostrar que vocês têm sim um problema. É igual um médico, quando chega um paciente com uma dor, e o médico fala, ó, você precisa fazer exame para eu dar o diagnóstico e a gente buscar a cura. É a mesma coisa, tá? Enfim, aqui então é a parte de contas a receber, fiz vários lançamentos, tá? Para a gente simular, e fiz a mesma coisa aqui no contas a pagar. Então, tanto no contas a receber quanto no contas a pagar, nós temos vários e vários lançamentos, tá? Em transferências entre bancos, eu ainda não fiz nenhum lançamento e agora a gente entra onde de fato eu quero a atenção de vocês, porque, pessoal, essa parte aqui vale ouro, tá? Quem pegar as sacadas, as análises que a planilha dá, eu tenho certeza que a partir de amanhã já vai começar a ter outro tipo de gestão aí dentro do negócio. Primeiro ponto, conforme nós vamos fazendo os lançamentos de entradas e saídas do nosso negócio, é muito importante a gente ir conferindo se o que está acontecendo nas nossas contas bancárias também está sendo registrado nos nossos controles de entradas e saídas. Então, relatório de conciliação bancária, e você pode inclusive imprimir, se você é do tipo de pessoa que gosta de ver fisicamente, já tem um botão de impressão aqui, vai te mostrar tanto os lançamentos, todos os realizados, e também aqueles você pode filtrar que foram os projetados e os realizados. Os realizados, lembrando, são aqueles já pagos e recebidos. Projetado é tudo que está lançado, independente se já foi pago ou se já foi recebido. Você consegue filtrar o ano, você consegue filtrar o mês em questão e você consegue filtrar o banco. Então, vou fazer a conciliação bancária aqui do Santander. Então, chego ali no dia 20, que é amanhã, né? Dia 20 de abril, olho aqui, venho aqui, ó, olho no dia 19, se está batendo o saldo do Santander que eu tenho até esse momento, com o saldo do banco do dia anterior. Seja você ou a pessoa que te auxilia aí no financeiro, no administrativo, isso daqui é a primeira tarefa e é de suma importância fazer, pessoal. Para quê? Para não ter furo nos controles. Tem muito empresário e muita empresária que tem restrição em terceirizar o financeiro com medo de ser roubado, né? E aí a gente faz todo esse trabalho de conscientização, olha, todas as entradas, todas as saídas, principalmente as saídas, a gente tem só um acesso onde a gente lança tudo para você e você tem que aprovar tudo. Então, nada vai sair do caixa do seu negócio sem a sua aprovação. Só que a gente sabe quando tem algum funcionário interno e muitas vezes ele tem a chave do cofre, né, do jeito de falar, que tem a chave do banco, o totem, o único jeito do empresário ir acompanhando se realmente aquele funcionário ele está trabalhando com boa fé e boa índole é através da conciliação bancária. Valenstein, mas eu estou com uma pessoa que eu confio há anos, ela está comigo. Pessoal, infelizmente, é igual eu falo para vocês, aqui é vida real. O que a gente pega de cliente que foi roubado por funcionário, que foi roubado por sócio, que foi roubado por gerente, não é pouco, tá? Então, você tem que ter o controle. Você não precisa também querer segurar tudo para você. É igual eu falei, tenha um acesso onde você aprova todas as saídas, principalmente do seu negócio, tá? E aí você, com o controle, você consegue ver se o que está sendo registrado no controle bate com o banco, ok? Então, primeiro relatório super importante, conciliação bancária. Seguindo aqui, segundo relatório, é o fluxo de caixa diário. Muito parecido com a conciliação bancária, o que muda é que aqui a gente não olha por banco. Por que eu não olho por banco? A ideia aqui é a gente ver as entradas e as saídas diariamente, conforme o período que eu vou selecionando, e ver se eu vou ter falta ou sobra de caixa. Vamos ver aqui nesse exemplo dessa empresa hipotética que nós estamos trabalhando. Estou aqui no ano de 2023, no mês de abril, e estou selecionando tudo que está lançado, independente se foi pago ou recebido. De acordo com o relatório, eu iniciei esse mês de abril com 35.000
e R$ 33,34 na conta. Então tá aqui, ó, o saldo inicial, né, que é o saldo final de março. Então lá no último dia de março, a gente tinha nas contas bancárias esse valor de R$ 35 mil e ele vira o saldo inicial aqui do mês de abril. E aí em abril vão acontecendo várias operações. A gente tem operações de entradas, que está nessa coluna aqui, temos operações de saída, nós teremos o saldo daquele dia, que basicamente é tudo que entrou menos tudo que saiu, é o saldo do dia, e o saldo acumulado, que ele pega o dia e acumula com o saldo anterior. Então, por exemplo, no dia 1, eu não tive nenhuma entrada, nenhuma saída, o saldo do dia é zerado, porque se não entrou nada, não saiu nada, é zerado o saldo do dia. E o saldo acumulado do mês se mantém aqui nos R$ 35 mil e 35.033,34 centavos, ele se mantém até o dia 4, tá? Porque no dia 4 eu tenho no dia 5, desculpa, eu tenho uma saída, ó, uma saída de R$ 10 mil. E aí vai impactar, o saldo do dia é menos R$ 10 mil, por quê? Zero de entrada, saiu do caixa da empresa R$ 10 mil, e aí o saldo acumulado vai também decrescer, eu queimei, né, 10 mil de caixa, então esse saldo, ele ao invés de 35 mil, vira os 25.033 aqui. Aí olha que legal, vamos ver qual foi esse lançamento aqui do dia 5 de abril de 2023 que está saindo R$ 10 mil. A gente vem aqui em lançamentos, títulos a pagar, e a gente vem aqui, ó, e vai filtrar na data do vencimento. Então eu venho aqui no vencimento e a gente vai escolher o dia 5 de abril. Então vamos escolher aqui, ó, no dia 5 de abril, vejam, tá exatamente o valor de R$ 10 mil, né? Uma parcela 3, inclusive já tem até uma melhoria que a gente vai soltar amanhã, provavelmente à noite, que um de vocês me chamou no WhatsApp e falou assim, Valenstein, as parcelas aparecem, parcela 1, 2, 3, mas seria legal se aparecesse, por exemplo, parcela 1 de 3, parcela 2 de 12, né? Então mostrar qual é a parcela que está sendo paga do total de parcelas. Então, a gente já está correndo e já vai soltar essa melhoria para vocês também, tá bom? Então, olha que legal. Então, no dia ali, 5/4, venceu esse lançamento, que era o quê? Nesse caso hipotético, a folha de pagamento. Então, pessoal, é uma despesa com o pessoal, o documento aqui foi uma transferência, e vejam que a data do documento é de 10/3 de 2023. É o que eu falei para vocês, diferença de regime de competência e regime de caixa. Para a DRE, que apura o lucro ou prejuízo da empresa, essa folha de pagamento é do mês 3. Mas no fluxo de caixa, eu só estou pagando o meu funcionário no outro mês, né? É o que a gente chama... A gente tem lançamentos pré-pago e pós-pago. O pós-pago é folha de pagamento, que primeiro o funcionário ele vai trabalhar, depois a gente vai pagar. Água, energia, aluguel, tudo isso você está utilizando e você paga no mês seguinte. Só que a utilização, a competência, né, compete ao outro mês. Nesse caso, a folha de pagamento é do mês, lá na DRE, de março, que eu estou pagando lá no fluxo de caixa, no mês de abril, tá bom? Muito importante saber diferença de DRE para fluxo de caixa, regime de competência para regime de caixa. Um dos grandes motivos de negócios quebrarem no Brasil, depois eu posso até trazer uma planilhinha simples para vocês entenderem a dinâmica, é de não entender esse conceito. Acha que está tendo lucro, mas na verdade não é lucro, é saldo em caixa. E aí depois, quando o tempo vai passando, um negócio acaba quebrando porque ele não tinha lucro. Ele só estava gerando caixa porque recebia mais rápido dos clientes do que pagava os fornecedores, por exemplo, tá bom? Então, beleza, pessoal, vamos voltar lá para os nossos relatórios. Eu estava aqui no fluxo de caixa diário. Então, olha que interessante. Esse lançamento ele já aparece aqui. E aí, durante o mês, vários lançamentos eles vão acontecendo. Então, eu vou ter entradas. Ó, no dia 10, eu tive entrada, mas também tive saída. Então, o saldo desse dia aqui, ó, veja, entrou R$ 27.166,67, só que saiu R$ 26.500. Então, o saldo naquele dia foi de R$ 666,67, e no acumulado, né, ele foi somando com o saldo anterior,
está com os 25.700 no caixa. E aí isso vai acontecendo. E olha que legal, conforme a gente vai lançando na planilha de controle financeiro empresarial, eu consigo ver tudo que está projetado nesse negócio, até por exemplo, dezembro de 2023. Se eu vim aqui ó, e selecionar dezembro, ele já mostra que eu vou iniciar, a previsibilidade para iniciar o mês de dezembro é com 54 mil no caixa e de finalizar o mês de dezembro de 2023 com R$ 36.766,72 no caixa. Perceba como isso dá previsibilidade. E aí muitos empresários vão falar assim, Wallenstein, mas eu não tenho bola de cristal, eu não sei quanto vai entrar, quanto vai sair. Concordo, beleza. Só que tem vários lançamentos que você já sabe que vão acontecer. Exemplo, aluguel. Você já sabe que você vai ter o aluguel daqui até dezembro. E nesse meio tempo, pode ser até que você tenha o reajuste do aluguel lá pelo IGPM, enfim, de acordo com o que você tem com o dono do imóvel, com a imobiliária, enfim. Outra coisa, folha de pagamento. Vai poder variar? Sim, você vai poder demitir, contratar, mas você já tem uma média do que vem sendo feita. Você já pode lançar no contas a pagar. Você tem uma média ali das suas contas de água, das suas contas de energia, da contabilidade, enfim. Tem vários gastos que você já tem uma noção que você vai ter todos os meses, independente de como as suas vendas elas acontecerem. O chamado custo ou despesa fixa, né? Então é bem legal, você já lança aqui e você já começa a ver, opa, ali no mês de dezembro, ó, meu caixa ele tá caindo quase pela metade. O que será que está acontecendo? E aí você já sabe que ou você vai ter que vender mais de forma inteligente, precificando de maneira correta. Então, isso dá previsibilidade. E não é aquela gestão que, poxa, você chega a semana que vem, precisa pagar a folha de pagamento, cadê o dinheiro? Não tenho dinheiro. Recorre ao LIS, lá o cheque especial, com aqueles juros desse tamanho, ou pega empréstimo para capital de giro. Então, tudo isso que a gente faz, esse trabalho de controle, é exatamente para você ter mais tranquilidade, para você ter mais previsibilidade e conseguir antecipar os possíveis problemas que o seu negócio ele pode ter futuramente. E o contrário também, potencializar onde o seu negócio está bom. Então, de repente, suas vendas estão boas, margens boas, custos e despesas dentro ali do controlado. Então, vamos maximizar isso e gerar mais riqueza ali para os donos e as donas do negócio. Tá bom, pessoal? Então, isso daqui é o fluxo de caixa diário, tá? Que a gente consegue ir acompanhando. Só um momento. Você pega uma água, por favor? E aí, pessoal, isso daqui é o fluxo diário. A gente pode ver também ele na visão mensalizada. Então, eu venho aqui em fluxo de caixa mensal e olha que legal. Vou aumentar um pouquinho aqui. Olha que bacana. Então, lembra que quando eu jogo aqui em Comece Aqui, todos os bancos, eu tenho um saldo inicial de R$ 46.500? Olha que interessante. Em relatórios, eu venho aqui em fluxo de caixa mensal, vejam que é exatamente o saldo que eu estou iniciando aquele ano. A planilha inteligente, tudo isso aqui já foi feito de forma automática. Basicamente, você vai ter qual trabalho na planilha? Primeiro, de cadastrar o plano de contas que mais adeque aí na estrutura do seu negócio, e depois fazer os lançamentos normal que você faria num caderninho, entradas e saídas. Todo o resto, a planilha ela já faz para vocês. Então, vamos analisar esse negócio aqui. Imaginem que vocês vão me ajudar a analisar esse negócio, são meus ajudantes de consultoria financeira. Olha que interessante, esse negócio começa aqui com R$ 46.500 e aí vão acontecendo várias entradas durante o ano, tá? Além das entradas, acontecem várias saídas também durante o ano. Olha que interessante, pessoal. A gente já consegue identificar aqui no fluxo de caixa operacional. O que é o fluxo de caixa operacional? É tudo aquilo que entradas operacionais, saídas operacionais, que o negócio ele está gerando, né? Então a gente já percebe que esse negócio, operacionalmente falando, ele tem meses aqui, ó, que tem déficit, né, de caixa, ou seja, falta de caixa. O que está segurando o saldo final desse negócio tá positivo é porque ele iniciou o ano, nesse caso, com R$ 46.500. Se não tivesse esse saldo inicial, esse saldo final aqui em dezembro seria negativo. Isso daqui já é um alerta para esse empresário, essa empresária tá olhando, que olha aqui, ó, final do ano
já está tudo negativo, o saldo operacional do caixa. Por quê? Aí entram várias análises, aí entra a gestão do negócio. Poxa, é o meu segmento que no final do ano vende menos? Pode ser sazonalidade, né? Deixa eu só beber uma água aqui, podem ir mandando as perguntas. Já vi que o Fábio mandou uma ali, eu já leio, tá, Fábio? O Fábio perguntou com relação ao limite que tem. Fábio, você tem duas formas de você fazer isso. Ou você considera como um saldo numa conta específica, então a gente consegue vir aqui, ó. Imagina que eu tenho o Santander, a conta de fato, eu posso ter aqui, por exemplo, Santander cheque especial, que aí eu sei que tudo que eu classificar nessa conta está saindo ou cobrindo o cheque especial. Ou você ter o que eu recomendo, um controle à parte, porque é igual eu disse, o cheque especial é muito caro, eu sei que muitos de vocês vivem, né, no ciclo de usa o cheque especial e devolve, mas tem que ter muito cuidado porque é uma bola de neve, infelizmente, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Vamos continuar. O Misael mandou aqui. Não sei se cabe hoje na mentoria. Como sugere o CMV na DRE pela venda dos produtos? Coloco o custo em uma conta variável e o que paguei para fornecedores, como sugere para não misturar as despesas? Excelente pergunta, tá, Misael? Muita gente acaba confundindo. Eu acho que isso daqui ficaria até para uma aula à parte, para a gente explicar o que que é CMV, explicar o porquê quando a gente compra matéria com fornecedor, né? Não entra tudo lá no DRE, sim, no fluxo de caixa, a conexão com o balanço patrimonial da empresa, porque é um tema para uma aula inteira, tá bom? Mas igual eu disse para vocês, semanalmente eu vou fazer essas lives. Então, Ju, já anota esse tema aí para a gente fazer uma aula só de CMV, como a gente consegue fazer aqui na planilha e como que a gente consegue apurar para não ter distorção no DRE. Mas essa pergunta foi excelente e já fica o meu compromisso com vocês de ter algo específico para isso, tá bom? Então, beleza, pessoal. Seguindo aqui, o que que acontece, né? A gente já vê que esse negócio ele vai ter um problema de caixa operacional ali no final do ano. E aí o negócio ele precisa ver o que está acontecendo. Será que são os custos e despesas que estão altos? Será que é a receita que veio caindo, né? Que nesse caso a gente vê que não caiu. Desculpa, a gente vê que a receita ela não caiu tão drasticamente. Aliás, em novembro aqui caiu, em dezembro também. Então a receita caiu sim nesse caso, tá? Mas a gente até que manteve aqui, ó, em julho, agosto, setembro. Então vai ver, os custos e despesas eles caíram na mesma proporção, então entra várias análises. Será que eu não vou ter que fazer alguma redução de pessoal ou algum corte extraordinário aqui de algum custo ou de alguma despesa? Então vejam que esse tipo de análise é possível através da nossa planilha. E aí isso é no fluxo de caixa mensal. Também a gente tem a visão anual aqui, então, virou o ano para 2024. Eu também consigo vendo o próximo ano já. Aqui eu tenho visão, eu posso ver por filial, então, ó, filial de São Paulo, por exemplo, é deficitária nesse caso. Eu selecionei só ela. Vejam que ela aqui, ó, provavelmente é a que mais está consumindo caixa desse negócio. Vamos ver outra filial. Filial Rio de Janeiro. Ó, filial Rio de Janeiro também está ruim. Vamos ver a filial Bahia. Filial Bahia, excelente. Então, poxa, se eu tenho uma filial lá na Bahia que está gerando ótimos resultados e a de São Paulo e a do Rio não, o que está acontecendo? É a gestão desse negócio? É o mercado? É a regionalização? O que está acontecendo? E a gente vejam que através de uma simples planilha que eu fui alimentando dados de entradas e de saídas, eu começo a ter uma visão de gestão do meu negócio. Poxa, deixa eu conversar aqui com o gerente dessa filial da Bahia para ver o que ele está fazendo lá que está dando certo. Deixa eu ver aqui, deixa eu visitar essas filiais do Rio de Janeiro e São Paulo para ver o que pode estar acontecendo. Então, vai gerando várias coisas. E um negócio, a tomada de decisão, ela tem que ser muito baseada em cima dos números, pessoal. O negócio que ele toma decisões que não são baseadas em números financeiros é achismo, e achismo é igual cassino. Você pode acertar, mas a chance de errar é muito maior, tá bom? Filial de Santa Catarina, também é uma filial muito boa, ó, também é geradora de caixa. Então, vejam o nível de informações que a gente consegue ter aqui. Isso é muito, muito bacana. Pessoal, estou vendo várias dúvidas que vocês estão mandando, né? A Flávia falou,
no caso de empréstimo de capital de giro, como lançar. Eu vou pegar, depois eu vou ver todos os comentários dessa live e eu me comprometo com vocês de fazer uma aula específica para cada uma dessas dúvidas, tá? Porque hoje a ideia é mostrar o poder da planilha na análise, mas é legal vocês mandarem esse tipo de dúvida, porque depois eu vou compilar, a Ju vai me ajudar a fazer isso, e é igual eu disse, semanalmente é o meu compromisso com vocês, a gente vai ver como fazer essas questões na planilha. Pode ser que desses encontros eu fale, poxa, e se a gente tivesse alguma coisa aqui na planilha para calcular o CMV, por exemplo, igual o Misael falou, de uma maneira mais prática e rápida? Pô, vamos implementar. Então é disso que vem as melhorias. E por isso que é muito importante esse contato com vocês. Combinado? Pode deixar que não será ignorado, pessoal. Então, vamos lá. Isso daqui, fluxo de caixa. Aí eu também consigo ver questão de DRE, que é lucro ou prejuízo. Lá nós vimos as filiais que geram caixa, mas nem sempre as que estão gerando mais caixa são as mais lucrativas, né? Parece até contraintuitivo isso. Por quê? O lucro, ele segue a competência. O caixa, ele envolve as questões de ciclo financeiro e ciclo operacional do negócio, né? Então, há quanto tempo eu estou pagando o meu fornecedor, quanto tempo eu estou recebendo do meu cliente. Então, vamos supor lá a filial de Santa Catarina, que era uma filial muito boa geradora de caixa. Às vezes, quando eu olhar o resultado dela aqui, que acho que não será o caso, aqui ela está dando lucro. Então, o que acontece? Pode acontecer de ser uma filial que ela não dá lucro, mas ela gera caixa. Por quê? Recebe antes dos clientes do que paga os fornecedores. Acontece muito isso. Eu não sei se alguém já ouviu aquele negócio, né, que o consultor classicão fala, que é assim, esse negócio ou essa loja, ela é economicamente viável, mas ela tem ali o descompasso financeiro. É isso, né? Às vezes ela é lucrativa, mas como ela paga antes ali fornecedores e recebe depois dos clientes, acaba não tendo geração de caixa. E tudo isso a gente precisa fazer através da gestão financeira, analisando os números. Então, o DRE aqui, ó, vou colocar a visão consolidada. O que é a visão consolidada? De todas as filiais do negócio. Então, eu consigo ver todas as linhas de receita desse negócio, olha que legal, ó. E a divisão, o que foi receita com produto, o que foi receita com serviço, consigo ver o que estou pagando de impostos ou de devoluções, tudo que está dentro ali de deduções de vendas, consigo ver os custos variáveis do negócio, então, mercadoria para revenda, matéria-prima utilizada na venda, no CMV, né, igual o Misael falou, enfim, tudo que é custo envolvido na produção, consigo ver margem de contribuição, tanto em reais quanto em percentual, consigo analisar as despesas fixas do negócio, né? Despesas fixas ou despesas operacionais, vocês podem encontrar com várias nomenclaturas aí, dependendo de onde vocês estiverem buscando conhecimento. Mas, basicamente, é tudo a mesma coisa, tá? Então, eu consigo ver o peso também, né? Porque a gente tem análises aqui, também análise vertical. Então, eu consigo ver nessa célula, vou até pintar, porque deve estar pequenininho para vocês. Eu consigo ter a noção, por exemplo, que o peso anual das despesas fixas desse negócio sobre o faturamento é de 30%. Isso é bom? Isso é bom? Isso é ruim? Não sei, depende do segmento, depende de vários fatores. Eu recebo na caixinha de pergunta, quase todos os dias, perguntas do tipo assim, Valenstein, qual que é a margem de contribuição ideal para o meu negócio? Eu falo, olha, não existe, tá? Não existe uma receita de bolo pronto. Claro, existe benchmarkings, que a gente chama no mundo da administração, que são comparativos, e o melhor é sempre você olhar quem? As empresas lá listadas em bolsa. Então, ver uma empresa que tem um modelo de negócio parecido, você consegue puxar as informações e ver quanto que essa empresa tem de margem. Mas é o que eu costumo falar. O seu negócio, ele tem a história dele, tem a sua história enquanto empreendedor. Só você sabe o que você passa dia a dia aí no seu negócio. Então, às vezes a gente ficar se comparando com concorrentes, se comparando com empresas do setor, pode ser algo que vai desmotivar a gente a continuar. Sendo que muitas vezes você já está fazendo um trabalho legal e está, por exemplo, diminuindo a representatividade dos custos e despesas fixas frente ao faturamento. Então, é uma coisa que eu falo, muito cuidado com receita de bolo pronto. Ninguém pode chegar aqui e falar, seu negócio é um atacadista, então a margem de lucro dele tem que ser de 12%. Beleza, tem as referências de mercado, né?
mas o seu negócio é o seu negócio e ele tem a história dele. Então, não se apegue a isso. Claro que, se está dando prejuízo, aí é um problemão, né? Você sabe que tem algum problema no negócio, mas se você está conseguindo gerar resultado e mesmo assim, as despesas estão em 30% e no meu segmento, pelo que eu andei pesquisando, é de 20%, um exemplo. Calma, você vai fazer um trabalho de gestão baseado aqui com seus números, vai fazer isso ao longo do tempo e você vai conseguir ir reduzindo ali o peso, por exemplo, dessas despesas fixas sobre o faturamento. E o que você precisar da nossa ajuda, você pode contar com a gente também, tá bom? Então, a gente tem aqui na DRE vários indicadores, igual eu falei, margem de contribuição em reais, em percentual. A gente tem o lucro, né, o resultado operacional que esse negócio está gerando. E, por último, lucro líquido e margem líquida, que é, de fato, o que aquela empresa está lucrando com a operação ali do negócio, tá? Então, isso daqui, DRE. Dashboard gerencial. Aqui é sensacional, porque aqui o empresário, a empresária, ele de bater o olho, ele já consegue ver várias coisas. Então, eu já consigo, ó, aqui eu coloquei primeiro o prazo de 1, né, do 1 de 2023 até 31 de 12 de 2023, para ver o ano todo, né, como eu já fiz vários lançamentos, que eu já tenho a noção do ano inteiro, quero ver a visão do ano. E aí eu já vejo, por exemplo, visão econômica, que é de lucro ou prejuízo. Sempre quando a gente está falando de lucro ou prejuízo, não é visão financeira, visão econômica, DRE. Então, esse negócio, ele está gerando lucro ou ele está gerando prejuízo? Está gerando prejuízo, porque o lucro líquido aqui, na verdade, ele está negativo, ó, em menos R$ 16.299,94. Isso do ano inteiro. Ah, Valenstein, mas você não acabou jogando várias despesas aí do ano todo e as receitas? Não? Beleza, vamos pegar aqui então, vamos pegar até o dia 31 de março, que a gente tem o fechamento. Vamos ver como que estava para ver aqui. A gente vai vir aqui no ano de 2023, pegar tudo que foi realizado, tá? Vamos analisar o nosso fluxo de caixa aqui para ver como foi o comportamento, ó. Olha que interessante, aqui já é uma visão financeira. Vejam que as linhas em laranja, elas mostram as saídas, realmente eu tenho várias saídas projetadas e não tenho ali receitas projetadas nesse caso, e eu vejo que, de fato, alguns meses, ó, como aqui em fevereiro, a saída ela está maior do que a entrada, então eu preciso ficar esperto. Consigo ver a evolução do saldo final de todos os bancos, né? Então, consigo ver como que está variando. Consigo ver por banco. Então, vejam o Santander, que interessante. Tinha 40 mil, teve aqui um grande vale, né? Que a gente fala de picos e vales. Então, teve um vale, muito provavelmente, teve despesas, custos bem altos que queimou caixa, mas depois essa curva ela volta a subir e ele volta a recuperar aqui o saldo em caixa. Vamos ver outro banco aqui para ver se tem a evolução. Olha o Itaú. Itaú estava baixo e aí foi crescendo a geração de caixa do Itaú. Então vejam que são análises rápidas e visuais que a gente consegue fazer. Contas a pagar e a receber. Está filtrado aqui de 1 do 1. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Filtrado de 1 do 1 a 31 do 3, que é a data que eu coloquei aqui para a gente, né? O que está acontecendo aqui, pessoal? Ó, contas a receber desse período, o total foi de R$ 131.333,34 em 13 lançamentos. E o contas a pagar, ele também está trazendo aqui todos os lançamentos em quantidade e em reais. Consigo ver o que nesse período está em atraso, então eu vejo que tem 2 clientes que eles estão aqui, ó, com o pagamento em atraso totalizando os R$ 23 mil. Lembra que a gente viu no início da aula que era isso mesmo? E nós temos o pagamento em atraso, ou seja, esse negócio ele deixou de honrar 7 pagamentos ali de boletos, enfim, no valor de R$ 45.900. Então, vejam que interessante, a gente consegue ter todo um raio-x e um panorama do negócio simplesmente com uma planilha em Excel, pessoal. É isso. Muitos negócios não têm uma ferramenta dessa, entendeu? E vocês veem, né? Por mais que pagaram um valor barato, alguns pagaram R$ 97 mais recentemente, a planilha ela começou a ser vendida em 2020 por R$ 67. E aí, por uma viabilidade econômica, a gente tem que ir subindo o preço até para acompanhar a inflação que vem tendo no mercado. Mas é uma ferramenta que a gente vende num custo-benefício, que se o empresário se dedicar a estudar, usar o suporte que está à disposição,
olha o tanto de informação que ele vai ter no negócio dele, tá? Então, aqui eu consigo filtrar também por ano e por mês. Então, vamos ver aqui no mês de março, por exemplo. Ó. No mês de março, eu consigo ver tanto consolidado quanto as filiais a distribuição de receitas desse negócio. Então, ó, esse negócio tem 95% das receitas vinda de venda de produtos e 5% vinda de receita com serviços. Aqui nas distribuições de custos e despesas, a gente vê que a maior concentração está nos custos variáveis, né? Provavelmente deve ser algum comércio ou alguma indústria, né? Porque geralmente um prestador de serviço, a maior concentração de custos e despesa é em mão de obra. E aqui nós temos várias outras informações que a planilha ela já traz conforme o nosso filtro. Então, nesse mês nós tivemos essas receitas aqui, nós tivemos esses custos aqui e esses índices aqui de lucratividade, tá? Vou tomar mais uma aguinha aqui e dar mais uma olhada no chat. Pessoal, eu tô com um pouco de soluço, eu devo ter comido alguma coisa, aí às vezes dá uns refluxozinho, tá? Então, peço aí de antemão, desculpa se às vezes der um refluxozinho, porque eu devo ter comido alguma coisa que não caiu bacana, tá bom? Então, deixa eu ver as perguntas aqui, ó. O Fred. No comércio, poderíamos dizer que a margem de contribuição teria que estar acima de 50%? O que você acha? Cara, sendo muito honesto, acho furada. Não sei. Primeiro que, assim, comércio eu posso ter desde o comércio de roupas populares, por exemplo, até roupas de grife. Então, a margem de um comércio popular, ela vai ser muito menor do que um comércio de grife. Por quê? Uma empresa, ela tem duas características. Ou ela vai focar em volume, e aí as margens são menores, mas no volume, o montante, ele fica ali de uma forma interessante, ou ela vai focar em ser algo mais premium, que ela vai vender em menos quantidade, mas com margens maiores. Dois exemplos clássicos, tá? O Walmart, que inclusive saiu do Brasil recentemente, por muito tempo foi a maior empresa do mundo. O Walmart ele tinha a filosofia que os americanos chamam de low cost, que é baixo custo. Então eles focavam no quê? Em vender os produtos lá do hipermercado, Walmart, no menor custo possível para vender em grandes quantidades, tá? Então isso daqui é uma estratégia de volume, focar em volume de vendas. Agora vamos para uma empresa premium, a Apple. A Apple ela vende produtos mais premium. Se você comparar a base de clientes da Apple com a Motorola, Xiaomi, é muito menor. Por quê? São celulares que você vai pagar 8, 10, 14 mil reais, porque é uma grife. Outro exemplo, você pega, por exemplo, uma Hering, que é uma loja de camisetas básicas e mais populares. Ela vai ter um volume de vendas muito maior do que, por exemplo, uma Dolce Gabbana, do que uma Calvin Klein, que é uma grife. Então, ela foca no quê? Em margens maiores. Então, quando você fala assim, no comércio, poderíamos dizer que a margem de contribuição teria que estar acima de 50%? Cara, depende de vários fatores, tá? Vários fatores. Isso também depende até do portfólio de produto. Um exemplo que eu sempre gosto de usar e fica muito claro essa questão de que as margens dos produtos dentro de um próprio negócio podem variar. A gente pega a padaria, não sei se tem alguém que tem padaria que está vendo aqui a live. A padaria, ela tem uma margem de contribuição, se não muito baixa, até negativa no pão francês. Só que uma padaria sem pão francês não é uma padaria. Então, é da estratégia da padaria manter o pão francês no portfólio de produtos dela, porque esse produto ele é um chamariz, ele é um gerador de tráfego para que os clientes eles vão comprar o pão onde a padaria não tem margem, não tem lucro, só que vários clientes vão comprar frios, vão comprar bebidas como leite, suco, refrigerante, sobremesas, e aí sim, esses produtos são geradores de margem e vão gerar lucro para o negócio. Então, quando a gente vai fazer a precificação dos nossos produtos ou dos nossos serviços, a gente precisa ter essa estratégia também da parte comercial. E aí o que a gente vê muito aí no mercado é, você multiplica o custo por 2 vezes, 3 vezes, e tá maneiro. Só que não, a gente tem que entender o nosso negócio dessa visão mais estratégica.
Eu costumo falar que eu trabalhei numa grande rede de fast food que vende esfirras, e quando a gente fez um projeto de consultoria financeira lá, nós avaliamos que o carro-chefe daquela empresa, que eram as esfirras, não geravam margem de contribuição. E aí foi feito todo um trabalho junto com os garçons de loja, e se você já foi nessa grande rede, você sabe do que eu estou falando, que sempre quando você faz o pedido de esfirra, o garçom ele fala, você quer tomar alguma bebida? E aí depois que você termina de comer, ele fala, você quer alguma sobremesa? Por quê? Como esses são produtos que geram margem, o garçom ele também tem uma remuneração variável, um comissionamento e metas para vender esses produtos mais lucrativos para o negócio ele se manter perene, ele conseguir crescer. Porque se ele ficar vendendo só esfirra, que por mais que é o carro-chefe dele, ele vai ter prejuízo, porque é um produto que nem margem de contribuição gera, entende? Então, é o que eu falo, tem que tomar muito cuidado com as fórmulas, tá? Prontas que o pessoal às vezes acaba passando aí. Precificação é estratégia, a gente tem que analisar vários fatores, tem que entender o nosso portfólio, o nosso mix de produtos, tá? E a gente tem que precificar com inteligência. Ah, Valença, é melhor markup, é melhor margem de contribuição? Depende, gente. Cada segmento tem sua particularidade. O jeito que a gente aqui em São Paulo enxerga as coisas é diferente do pessoal que está no Nordeste, do jeito que o pessoal que está no Sul. É muito questão também de região, sabe? Então, é uma coisa muito mais a fundo. Quando a gente decide empreender, ninguém fala para a gente que vai ser fácil, mas também ninguém fala que vai ser difícil. Se a gente quer, se a gente pretende se tornar empresários e empresárias que geram lucro e caixa de verdade e que gera emprego, que gera renda e contribui para o PIB do país, a gente vai ter que fazer coisas que os empresários medíocres, e entenda como palavra medíocre, médio, tá? Medíocre não é uma coisa que é baixa, que é ruim. Não, é médio, medíocre, né? E geralmente é o que as pessoas fazem. Vendem bem, tem qualidade no produto, tem qualidade no serviço, mas nessas questões de estratégia pensam muito pouco, ou por não ter tido a oportunidade de ir para uma escola de negócios e ter estudado, ou por não querer investir, seja numa consultoria, numa mentoria, em algum treinamento. Mas assim, a gente percebe que o pequeno e o médio que começa a fazer pequenas coisas que as grandes fazem, e lembrem, né? Uma grande empresa, um dia ela foi pequena, só que ela foi fazendo as coisas certas, usando de várias estratégias, de vários estudos, foi usando e ela foi crescendo e se tornou o que é, beleza? Então, fujam dessas fórmulas prontas, tá bom? Vou continuar aqui então. Pessoal, então nós temos aqui, ó, vários indicadores que a gente já consegue analisar na nossa planilha. E uma das novidades, lembra que eu falei ontem? Agora a gente tem os prazos médios financeiros. Então, olha que legal, conforme eu fui alimentando a planilha, eu já consigo ver que o meu prazo médio de recebimento está sendo 25 dias. Então, tá aqui, ó. Vejam que está aqui 25 dias. E o prazo médio de pagamento está em 30 dias. E a própria planilha, ela já te traz um status. Ela fala assim, ó, ótimo, você recebe dos seus clientes antes de pagar os seus fornecedores. Isso vai beneficiar o seu capital de giro e o fluxo de caixa. Se tivesse ao contrário, então recebendo antes do que está pagando os fornecedores, ia ficar vermelhinho aqui, ia te dar um alerta. Por quê? Para você ver se tem alguma ação aí dentro do seu negócio que você consegue fazer para pelo menos reduzir esse descasamento entre recebimento e pagamento, ok? Então vejam que são várias e várias análises que, assim, eu afirmo categoricamente que 9 a cada 10 pequenas empresas não tem esse nível de informação que vocês estão tendo acesso aqui, tá, pessoal? Dashboard de metas. Isso daqui é muito legal, muito bacana. Vou selecionar aqui o mês de março também. A planilha fala, né, que o orçamento planejado é referente ao ano de 2023, que a gente escolheu lá anteriormente. E aí, para maiores informações, basta a gente retornar ao menu lá dos orçamentos, das metas, para saber aqui, né, em cadastros de metas de receita, qual é o ano que a gente está trabalhando. Nesse caso aqui, 2023, tá? E aí, olha que legal. A planilha ela já vai trazer um termômetro de tudo que a gente deixou como receita planejada e custos e despesas planejados e como está até esse momento nesse mês, né? No caso aqui é uma visão mensalizada dos gráficos, então eu consigo ver que em março, por exemplo, bati a minha meta de receita com produtos, tá vendo? Ó, que tá 100% verdinho. Receita com serviços, não bati, fiquei até menos do que a metade da meta.
outras receitas não tinha nada, né? E das receitas totais, eu tive 100%. Mas, Wallenstein, como que eu tive 100% das receitas totais se eu não bati a meta com receita de serviços? Provavelmente, a receita com produtos bateu muito mais do que o 100%, e aí, no total, bate o 100% da receita geral do negócio, tá? Aqui nos custos e despesas, vejam que os gastos totais, que essa célula aqui, né, está em 76%. Então, vamos ver aqui onde a gente está muito próximo de estourar. Custos variáveis. Então, de tudo que foi planejado, 98,4% foi atingido. E aí, diferente das receitas, quanto mais próximo de 100%, negativo, porque eu estou estourando, é um gasto. Então, vejam que aqui nesse gráfico de velocímetro das receitas, quanto mais eu vou próximo para 100%, verde. Por quê? Receita, estou vendendo, estou próximo da meta. Já no caso de custos e despesas, é o contrário. Eu tenho que sempre tentar estar o menos próximo de 100%, porque 100% significa que eu gastei toda a verba que eu destinei para aquela linha de custo ou despesa do meu negócio. Então, ó, despesas com serviços, já estourou, 100%, tá bom? Então, beleza. Aqui é mensalizado, a gente consegue ver também mensalizado. Olha que legal. Então, aqui ele traz as receitas, o que era de orçamento, o que foi realizado e aqui as diferenças. E ele mostra para a gente aqui o gráficozinho e a mesma coisa dos custos e das despesas. E aqui embaixo, de forma gráfica, a gente consegue ver também, ó, o comportamento das receitas e dos custos e despesas. Vendo aqui no gráfico, ó, a linha preta, que é essa que flutua, ela é a meta, é a orçada. E aqui o quadrante azul, que são essas barras, é de fato o que está sendo realizado. Então eu consigo ver que, por exemplo, só um mês eu bati a meta, né? Só um mês. O azul ele ultrapassa a linha da meta, que é exatamente aqui nesse mês de março, tá? O restante eu não bati a meta, tá bom? E nos custos, eu também não superei os custos que eu tinha orçado em nenhum mês, menos mal nesse caso. Então vejam que é bem legal para a gente ir fazendo os acompanhamentos, tá, pessoal? E aí eu vi que chegaram várias perguntas aqui, vamos dar uma olhada. Zeboy, não sei, né, a nomenclatura aqui, falou, é possível enxergar um DRE de 2 anos juntos? Tenho projetos que começam no ano, terminam no outro, queria ver o resumo do projeto. Ainda não tem essa opção, tá? A gente ainda não tem essa opção, aqui a gente deixa anualizado, mas é algo que a gente pode pensar futuramente. O que dá para você fazer é você copiar os dados aqui dos lançamentos, jogar numa planilha à parte e de repente montar ali manualmente mesmo um DRE de 2 anos, tá bom? Vamos ver aqui, o Jorge falou, como faço para baixar a nova planilha? Ressaltando, pessoal, tá lá na Hotmart, tá bom? Lá na Hotmart, vocês entram lá com login e senha, e aí vocês podem baixar a planilha. Wallenstein, não lembro o login e senha aqui da Hotmart, manda lá no nosso suporte, a Ju tá mandando aí o número para vocês no chat de tempos em tempos, chama o nosso suporte, fala, comprei a planilha, manda o seu e-mail para elas consultarem lá a sua compra e aí elas te enviam pelo WhatsApp, ok? O Guilherme, por que os investimentos não entram na DRE? Guilherme, mesma coisa que eu falei para o Misael, isso daqui é uma aula inteira só para explicar o porquê não entra na DRE. Mas de forma resumida, investimento, cara, ele não faz parte da operação em si. Quando eu vou, por exemplo, montar uma fábrica de massas, por exemplo, o investimento é uma máquina que eu estou comprando. A DRE, ela não quer medir o fluxo de dinheiro que entrou e saiu, ela quer medir o seguinte, dessa máquina e dos insumos, como trigo, farinha, etc., para eu fabricar, eu tenho um custo para fabricar essas massas e eu vou vender a um preço de venda. A DRE, ela quer medir o quão o benefício econômico que a gente está tendo nessa operação, confrontando a receita que a máquina gerou com os custos também que essa máquina gerou. E aí a gente faz um menos outro e chega basicamente no resultado econômico. É isso que a DRE faz. Diferente do fluxo de caixa, que aí sim, eu confronto entradas e saídas de dinheiro. Aí, no caso, esse financiamento dessa máquina entra lá na estrutura do fluxo de caixa. Mas também é um tema muito legal para a gente abordar
numa live como essa, inteira, numa noite, mostrando todos os aspectos de como funciona isso em balanço, em fluxo de caixa e como que isso vai trabalhando, tá bom? É o que a gente chama de finanças estratégicas, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Fred mandou, teria como na próxima versão ampliar o número de indicadores, tipo margem de contribuição, ponto de equilíbrio? Margem de contribuição já tem, ponto de equilíbrio é algo que dá para a gente colocar assim, por mais que eu goste de trabalhar com ponto de equilíbrio lá na nossa planilha de precificação, porque lá eu tenho os custos bem assim com exatidão, mas realmente dá para trabalhar. E a tira aqui, Fred, seria uma outra ferramenta que eu até posso mostrar mais para frente, porque aí a TIR, que é a taxa interna de retorno, seria legal a gente trabalhar mais na questão de viabilidade de projetos. Tem várias ferramentas que a gente está trazendo como novidade. Quem entrar na nossa mentoria vai ter acesso exclusivo e em primeira mão de várias ferramentas. Daqui a pouco eu abro aqui e mostro alguma delas, né? Falei para vocês, quem ficar até o final aqui, eu vou disponibilizar uma planilha para vocês, tá bom? Fazerem um cadastro aqui no formulário e a gente vai enviar para vocês uma planilha bem legal de planejamento estratégico, beleza? Para vocês trabalharem aí no negócio de vocês, tá bom? Marcelo perguntou, um DRE não teria como fazer por banco? Marcelo, é que assim, cara, não faz sentido essa análise, sabe, da DRE por banco, porque a DRE, igual eu falei, ela mede o lucro de uma operação. Vamos imaginar que é o seguinte, estou vendendo esse mouse aqui, tá? Estou vendendo esse mouse e aí eu quero a ajuda do chat. Bora acordar, pessoal. Estou vendendo esse mouse a R$ 100. Comprei esse mouse com o meu fornecedor a um custo de R$ 50. Vamos imaginar que eu não tenho mais nenhum outro custo ou despesa no meu negócio. Se eu comprei a 50, eu estou vendendo a 100, qual que é o lucro dessa operação no meu negócio? Mandem aí no chat, pessoal. Interagem comigo, por favor. Vamos lá, mandem aí. Comprei esse mouse aqui por 50, estou vendendo a R$ 100. Qual que é o meu lucro nessa operação? Levando em conta que eu não tenho mais nenhum outro custo nem despesa no negócio. Só tive essa operação, onde eu vendo por 100, comprei por 50. Se a gente seguir o raciocínio, estou vendendo por 100, tiro 50, que foi o meu custo de aquisição, o meu CMV, eu tive um lucro de 50, concorda? Então, isso daqui eu estou avaliando o resultado econômico, DRE do meu negócio, tá? Então, comprei por 100, comprei por 50, vendi por 100, 100 do preço de venda, menos os 50 do custo da mercadoria vendida, que é o mouse, R$ 50 de lucro. Vejam que para eu apurar o lucro, em nenhum momento eu falei o seguinte, pessoal, eu vendi esse mouse em 2 vezes para o meu cliente, ele vai me pagar em 30 e 90 dias, por exemplo, ou pessoal, eu comprei esse mouse com o meu fornecedor e eu só vou pagar daqui 2 meses. Em nenhum momento eu falei pagamento e recebimento. Então, para DRE, não importa pagamento e recebimento, que é o que a gente vai ver no banco. Por fluxo de caixa, a gente tem por banco, porque aí para o fluxo de caixa importa quando eu estou recebendo, quando eu estou pagando. Mas para DRE, não importa. O resultado econômico é a operação em si, que é uma coisa que eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade de entender, e eu entendo que é difícil entender mesmo, mas a DRE nada tem a ver com dinheiro. O fluxo de caixa tem, né? Fluxo de caixa é entrada e saída de dinheiro. DRE não tem nada a ver com dinheiro, é quanto de resultado eu posso gerar no meu negócio. Claro que em determinado momento, o lucro que eu estou gerando na minha operação, ele tende a virar caixa, né? Ou mais famoso, EBITDA também, que é o principal indicador que mostra uma geração de caixa de um negócio. Beleza? Pessoal, eu estou anotando todos os pontos, igual eu disse para vocês, a gente vai ter muito contato, eu quero estar muito próximo de vocês, acho que também trazer exemplos mais práticos, né, como esses, do lucro e também do caixa, né, então competência e caixa é muito interessante. Deixa eu mostrar aqui algumas novidades de planilhas para vocês, tá? Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu só tirar aqui por enquanto. Deixa eu procurar aqui, então, a de planejamento estratégico, que eu vou estar disponibilizando para vocês
de forma 100% gratuita. Então, para quem ficar até o final dessa live, a gente vai estar disponibilizando. Então, já estou abrindo aqui a planilha de viabilidade econômica que a gente desenvolveu. Tá? A gente ainda está ajeitando algumas fórmulas para ficar bem, né, confiável, mas já está ficando pronta. Vou também, deixa eu ver qual outra que a gente pode abrir aqui, que é legal. Deixa eu pegar aqui a de planejamento estratégico. Então, vou abrir aqui para vocês também. Vocês vão verem que está ficando bem bacana. Essa de planejamento estratégico, ela já está pronta, mas é bom vocês validarem. Se tiver algum probleminha, a gente vai acertando, tá bom? Então, deixa eu abrir ela aqui também. Tá abrindo aqui. E deixa eu ver a de precificação. Não sei quem teve a oportunidade também de conhecer a nossa planilha, né, de precificação. Ela é bem legal também, ajuda demais quem quer precificar os produtos, os serviços de maneira correta. Precificação a gente vai ter atualização também muito em breve, tá? Ainda não vou confirmar a data porque a gente está criando duas versões, separando a versão de serviços, que a gente viu que dava para melhorar bastante. Então, muito em breve a gente vai estar comunicando quem também é cliente da planilha de precificação. Eu não tenho uma de precificação preenchida. Você tem alguma de exemplo aí, Ju, ou não? Pessoal, essa daqui é a planilha que vocês vão receber como brinde, tá? É uma planilha de planejamento estratégico, então tem várias coisas aqui, né? Tem parte de missão, visão, colocar as metas do negócio, tem análise SWOT para colocar forças e fraquezas do negócio, tem toda a parte de análise e estratégia do negócio também, tem os planos de ações que a gente pode fazer, os resultados que a planilha vai gerando conforme você vai colocando em várias perspectivas, né? Então, planejamento estratégico vai olhar a empresa de perspectiva financeira, perspectiva de clientes, perspectivas de processos internos e de aprendizagem. Isso daqui também é traduzido como Balanced Scorecard, tá? Nós teremos os gráficos aqui, tanto de análise SWOT, das perspectivas, tanto financeira, perspectiva de clientes, de processos internos. Então, vocês vão ganhar só por estarem aqui prestigiando o nosso trabalho. O que você acha, hein, amor, deles também, além de estarem aqui, fazer aquele postzinho, dar a curtida no vídeo e fazer o post marcando a gente? O que você acha? Acho que seria justo. Olha a ferramenta que vocês vão levar de graça. Isso daqui vai ser comercializado, tá, pessoal? A gente vai estar vendendo em breve. Então, brincadeira, quem quiser marcar a gente, marca lá, ajuda muito, igual falei para vocês, mas só o fato de vocês estarem aqui com a gente, vocês já vão receber um formuláriozinho ali para preencher e a gente já envia essa planilha para vocês. Então, essa daqui é a de planejamento estratégico. Ó, Ju, o pessoal falou que tá marcando aí no Instagram, já vai repostando. A Adriana falou, deixem aberto até dia 28 de abril. Vou deixar até o final do mês meu compromisso com vocês, para vocês pensarem. Eu quero ajudar de verdade vocês, tá, pessoal? Eu não tô aqui só para vender, não. É porque realmente, é igual eu disse, tá? Treinamento é legal, é bacana, mas a pessoa precisa ter uma autodisciplina que a gente sabe que, infelizmente, muitos de vocês não conseguem ter, porque vocês estão muito presos ali, no que eu falei, no operacional, né? Então, vamos ver aqui a proposta da mentoria. Essa mentoria eu chamo de Guardião do Lucro. Guardião do Lucro é o mesmo nome que eu dou carinhosamente para os meus alunos de formação em consultoria financeira empresarial. Por que Guardião do Lucro? Se você tem a mentoria aqui com o Wallenstein, com a Juliana, você vai ter um guardião do lucro do seu negócio. Semanalmente a gente se encontra, a gente traz ali os desafios do seu negócio, você interage, né, com outros empresários, a gente traz os desafios econômicos, sociais, propõe, né, ali melhorias. Eu faço parte de um grupo que não é uma mentoria de finanças, mas é uma mentoria de gestão empresarial, que inclusive é um dos meus mentores, ele faz parte lá do grupo do First Class, do Flávio Augusto, que é o dono da WhatsApp, o empresário ali muito bem requisitado do mercado, e eu faço parte desse grupo de empresários. Aí, lá eu paguei 50 mil para lá dentro. Pô, é um investimento considerável, mas eu falo, gente, o que eu paguei desses 50 mil para lá dentro
valeu demais. Por quê? O crescimento que a gente tem de estar com outros empresários e numa ambiência onde um dá uma ideia que você encaixa ali para o seu negócio, é algo muito valioso, tá? Então, basicamente, o que a gente vai estar trabalhando aqui na nossa mentoria? A gente vai estar vendo toda a parte de gestão do negócio, então vai ver questões de prolabore, o custo de funcionário, vai ter cases práticos, vai entender linhas de receita, como que eu gero novas linhas de receita no meu negócio, como que eu faço controle de gastos, vai entender DRE, fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, os ciclos, né, precificação, enfim, tem muita coisa, tá? A gente, nessa mentoria, a gente vai trazer todo o nosso método, que é o nosso método da consultoria, que é o método OCAP, né? Então a gente vai organizar o seu negócio, vai controlar, vai analisar os indicadores, vai planejar, vai trazer essas questões que vocês tiveram dúvidas. Poxa, como que eu coloco o CMV na planilha ou no sistema? Por que investimento não entra na DRE? Então a gente vai trazer vários cases. A ideia é sempre ter uma atividade muito prática, que você saia com ali missões para você cumprir, tá bom? E você pode ficar tranquilo, porque a mentoria ela é indicada mesmo para você que não sabe nada ou muito pouco de finanças. A ideia é ter o guardião. Nós, a WJR Consulting, nós seremos o guardião do lucro de vocês, tá bom? Então a gente vai ver separação das finanças, estruturação do plano de contas e do plano de negócios, os regimes de competência de caixa, vai ver aí o custo de folha de pagamento. Claro, algumas coisas elas serão confidenciais e para isso a gente vai disponibilizar a agenda também para encontros individuais. Então vocês terão momentos que não vai ser só a mentoria coletiva, a gente vai se encontrar individualmente com você para ter informações mais sensíveis, né? Que talvez você não queira compartilhar com o grupo e a gente super entende isso, tá bom? Então vai passar ali por ponto de equilíbrio, formação de preço, muito legal, caixa mínimo, várias planilhas de apoio, exercícios, e aí segue toda essa estrutura, né? A gente começa com um diagnóstico também personalizado, então ontem já entraram 3 pessoas, a gente vai chamar esse pessoal, vai estar fazendo diagnóstico financeiro personalizado, único, é um atendimento VIP mesmo. Depois a gente vai tendo esses encontros semanais trabalhando em todos os pilares ali do método CAP. Então a ideia é você ter um negócio bem organizado, bem controlado, a gente analisar junto com você os resultados e te ensinar como que você consegue analisar os números do seu negócio e pegando essa manha. E depois, se você quiser continuar com a gente vai dar a opção de você ter uma espécie de aconselhamento nosso, mas você vai aprender a fazer isso. Essa é a ideia, tá? E também a parte ali de planejamento estratégico. Lembrando, pessoal, não é um curso, por mais que você receberá todos os bônus que estão treinamentos, isso não é um curso, é um acompanhamento, por isso que é guardião do lucro. Está previsto 12 encontros semanais, mas é igual eu falei com vocês. Dependendo do grupo, a gente pode estender um pouco mais, ver que está dando liga. E a minha ideia é assim, mesmo que acabou o acompanhamento, eu vou manter o grupo e a gente sempre vai estar em contato, entendeu? Eu quero realmente estar próximo de vocês. Cada encontro a gente tem uma temática, tem um acompanhamento, e aí vai ter uma hora do microfone aberto, onde vocês trazem as dúvidas, vocês vão poder ligar a câmera, se quiser, ligar o microfone, trazer a dúvida, e aí a gente vai discutindo. É o que eu costumo dizer, 2 cabeças pensa melhor do que uma, 3 cabeças pensa melhor do que 2, então várias pessoas ali para a gente se auxiliando, né? E o que eu percebi participando de grupos de empresário é que é muito rico mesmo essa questão da ambiência, da gente estar junto com outros empresários que também querem crescer, porque assim, não sei para vocês, mas aqui para a gente e para todo mundo que a gente conversa, a jornada empreendedora ela é muito solitária. Então muitas vezes a gente não tem com quem desabafar, a gente não tem para quem chorar as pitangas, e a gente vai fazer esse papel de ser o guardião do lucro do seu negócio, mas também de te ouvir. A gente quer agregar valor de verdade para o seu negócio, tá? Então vai ter esse grupo, vários bônus, né? Então, várias planilhas, ó, tudo isso é de planilha que vai ter, fora essas outras que eu estou criando, fora outras que eu estou resgatando, que eu nem sabia que tinha e que pode ajudar aí os empresários. Tem aula aí de como ajudar na reestruturação de custos, tem checklists que a gente também vai auxiliar, tem também o treinamento de finanças, tem o treinamento de precificação, enfim, tem várias coisas aqui, pessoal, que vocês vão estar levando hoje ali
por um valor, né, que a gente poderia cobrar 4.997? Poderia. A gente sabe que tem concorrente que cobra 5 mil reais, que cobra 4 mil reais, que cobra 3 mil reais, cobra 2 mil reais uma mentoria. Mas vocês, como membros fundadores dessa nova iniciativa da WJR Consulting, vocês levam isso tudo hoje por apenas R$ 997 reais à vista ou 12 vezes de R$ 105,56. E aí eu falo para vocês, né? Às vezes você olha assim o valor e fala, poxa, tá caro, eu não posso pagar. Mas de coração, seja sincero com você. Você não gasta R$ 105 reais aí, seja na sua vida pessoal ou no seu negócio, muitas vezes com besteira? Então, assim, pensa, são R$ 105,56 que você vai ter ferramenta, tá incluso sistemas, então vem o sistema XFIN de precificação, vem o de controle financeiro, tem os treinamentos, tem planilhas, tem o nosso acompanhamento, pessoal. Quantos de vocês chegam lá no Instagram, Valenstein, quero uma mentoria, Valenstein, quero uma consultoria. Vocês chegam, então a gente está dando essa oportunidade, por quê? Nossa agenda de consultoria está até o talo, graças a Deus. Então, a gente não está conseguindo pegar mais cliente, porque a consultoria, qual que é a diferença para a mentoria? A consultoria a gente põe a mão na massa mesmo, a gente faz para você, né? A gente faz por você. A mentoria a gente dá direcionamento de caminho e estratégia. Só que olha que legal, a mentoria é R$ 997 reais. A consultoria, ela vai variar de 2 a 4 mil reais, dependendo do desafio que a gente vai enfrentar. E é o que eu falo, para entrar na consultoria, é muito melhor que você tenha passado pela mentoria, porque você chega muito mais consciente e você vai saber o que você vai precisar de mim com muito mais clareza para gerar resultado para o seu negócio, tá? Então, é uma mentoria que ela foi elaborada por especialistas, né? Eu e a Ju, a gente tem muitos anos aí de mercado financeiro, trabalhamos em grandes firmas de consultoria, temos um método próprio nosso, registrado, que a gente desenvolveu, batendo muito cabeça, atendendo vários clientes, identificando um padrão, que se esse padrão a gente vai trabalhando, a sua empresa, ela tem outro patamar, no bom sentido, de finanças empresariais. E o que acontece? É uma decisão sua, tá? É uma decisão extremamente sua. Eu recomendo, é igual eu disse para vocês. Vocês precisam disso. Se vocês têm a planilha, se vocês estão nessa live, é porque muito provavelmente vocês têm algum tipo de dor aí nas finanças do negócio de vocês, tá? Então, a gente quer ajudar. Vocês terão várias ferramentas, terão acompanhamento, grupo de WhatsApp com o meu contato direto. Eu vou estar lá nesse grupo. Não vai ter só a minha equipe. Hoje vocês falam com a minha equipe no suporte. Então, assim, é oportunidade. Eu vou deixar aberto até o final do mês, mas eu vou ser muito sincero com vocês, pessoal. A gente tem 58 pessoas na live. Ontem entraram 3 pessoas já. Eu não queria formar um grupo tão grande para poder dar uma atenção ali personalizada para vocês. Então, pode ser que chega lá mais para o final do mês, a gente vê, poxa, já tem 20 pessoas. Eu tenho que ser muito transparente e honesto que eu poderia simplesmente, se eu não tivesse nem aí, pô, joga 50 pessoas e dane-se, depois a gente vê como atende. Mas não, eu quero ter um negócio realmente que você faça a mentoria e assim, em 2 meses você fale, Valenstein, eu já recuperei o investimento na mentoria e já estou tendo resultados a mais. É isso do fundo do coração que eu quero e a gente vai fazer um acordo que eu gerando o resultado, você vai gravar um vídeo e vai ser um case de sucesso aqui dentro da WJR Consulting, tá? Então a Ju, ela vai estar mandando, já mandou no chat, ela vai estar mandando o link da página com todos os detalhes de tudo que tem nessa mentoria, mas basicamente é isso, pessoal. É o acompanhamento. Nesse primeiro momento, as 12 semanas já está certa. Depois, quem é nosso cliente sabe que a gente gosta muito desse over delivery, né? Não é à toa que vocês estão aqui para ver a atualização da planilha de controle financeiro empresarial e a gente já viu ali análises, a gente já viu, além de análises, vou estar mandando uma planilha de planejamento estratégico para vocês, tá? Porque a gente gosta de dar esse a mais para vocês. A gente valoriza muito quem está com a gente. Ontem na live, vocês viram, né? Tinha gente, poxa, que estava aqui, que está na planilha com a gente desde 2020. Foi quando a gente lançou, né, a planilha de controle financeiro empresarial. Então, a gente valoriza muito isso. A Ju mandou o link aí, você vê na página, reiterando. Se de repente a gente depois vai divulgar para a base de outros produtos, por enquanto, só quem sabe dessa mentoria é quem entra no link da nossa bio no Instagram e quem está aqui
nesses encontros ao vivo. Depois, essa mentoria, ela provavelmente ela vai subir o preço, porque é uma questão de oferta e demanda, que a gente inclusive vê quando a gente está tratando de precificação. Se eu tenho um produto que está vendendo muito num preço X, eu posso ir aumentando o preço desse produto, que a demanda ela vai diminuindo um pouco, mas no final das contas ainda compensa manter ali esse preço, né? Um pouco maior. Eu estou abrindo o formulário aqui, enquanto vocês avaliam aí a mentoria, podem enviar as dúvidas que eu já leio. Estou só abrindo o formulário, ó, receba aqui sua planilha. Então, eu estou abrindo um formulário, você vai deixar aqui, vou até compartilhar com vocês que é uma ferramenta legal para quem não conhece, tá? Ferramenta que a gente usa aqui do Google, e é bem legal, pessoal. É um formuláriozinho que eu vou mandar aqui no chat, você vai preencher com o seu e-mail e a gente vai estar enviando para você aí a planilha de planejamento estratégico, tá bom? Então, ó, a planilha está aqui, eu venho aqui, ó, formulário do Google, eu coloco aqui, por exemplo, uma resposta curta, coloque seu e-mail. Então, é igual eu costumo brincar, quem sabe faz ao vivo. Tá aqui, ó. Então, uma resposta obrigatória. E aí, a gente pode até mudar a corzinha aqui, deixar na cor azulzinha aqui da WJR. Quem preencher esse formulário, eu sei que esteve aqui até o final da aula, esse formulário ele vai ficar válido até as 23h59, porque como depois eu vou subir a gravação, não é justo quem vê a gravação depois vem no formulário, preenche e ganha a planilha, sendo que vocês ficaram com a gente até esse momento, tá? Então, eu criei esse formuláriozinho aqui, vou colocar aqui para compartilhar. Então, EL curto, copiar, vou mandar aqui no chat e vocês já falam se está conseguindo preencher o formulário. Às vezes dá problema para preencher por conta de privacidade, mas aí eu já arrumo aqui na hora com vocês, pessoal. É igual eu falo, quem sabe já faz ao vivo aqui, tá bom? Vê se vocês conseguem preencher o formulário. Mandei aí no chat. Chegou aí, né, para eles. Foi como link? Legal. 56 pessoas. Poxa, obrigado a todos vocês que estão ao vivo aqui, pessoal. Obrigado mesmo. Então, preenche lá o formulário. Já chegou aqui, ó. Já chegou um monte de e-mail. Então, vou estar mandando para cada um de vocês até amanhã, tá? Essa planilha. E fica o convite para a nossa mentoria. Vai ser um prazer ter você do nosso lado. Igual eu disse, quero ter a sua empresa aqui dentro da WJR Consulting como um case de sucesso. Independente de você entrar ou não na mentoria, você já é nosso cliente da planilha. Aulas como essa, pode ter certeza que serão muito mais frequentes. Abrindo até o jogo aqui com vocês, abri a carteira na empresa, projetei um lucro menor e estou trazendo vários profissionais para me ajudar. Então, estou trazendo um gerente de projetos, um gerente de operações que vai me ajudar a tocar tanto a divisão de serviços, que é a parte de BPO que a gente faz, a parte de consultoria, como também essa parte mais digital, e aí eu vou conseguir me dedicar exclusivamente para os meus alunos, para os meus mentorados, para os meus clientes, tá bom, pessoal? Então é isso, agradeço demais a presença de cada um de vocês, quem puder, marca a gente lá no Instagram, acho que vale, a gente merece, né? E é isso, mais uma vez, obrigado, contem sempre com a gente, e uma excelente noite para todos vocês. Um abraço e sucesso!